Bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, nosso tempo devocional no livro de Salmos durante esta pandemia. Nós estamos hoje, ou vamos hoje meditar no Salmo do número 80. O Salmo 80 é um salmo no estilo de Asaf. Segundo o seu cabeçalho, ele foi composto para ser utilizado junto com a melodia chamada Shoshanim, que significava os lírios, e pelos vistos, como em outros casos, era uma melodia bastante conhecida. Esta melodia é usada para vários salmos. Seria mais fácil, digamos, compor a letra quando a melodia já estava escolhida. E este é um salmo em que há um clamor por restauração, a restauração do povo. Nós percebemos numa situação de bastante dificuldade. Há alguma discussão sobre o contexto, mas é muito possível que o Salmo do número 80 seja um salmo composto no contexto da queda do Reino do Norte, em 722 a.C. Samaria foi tomada pelos assírios e o povo do Norte foi levado para o exílio. E diz então assim o Salmo 80. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Despuseste-lhes o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, os seus rebentos até ao rio, porque lhe derribaste as cercas, de sorte que vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o teu povo, da tua terra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, e faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, como dissemos, este salmo, provavelmente ele é escrito num contexto da queda do Reino do Norte. Nós tiramos esta compreensão naquilo que lemos no versículo 2, em que são mencionadas as principais tribos do Norte, os filhos de José, não é? Benjamim, filho de José e Raquel, e depois Efraim e Manassés são os netos de José, e portanto aqui nós temos as tribos mais importantes do Reino do Norte sendo mencionadas. E a ideia de que as tribos do Norte caíram em 722 e este salmo é um salmo para a recuperação, ou pedindo a Deus a recuperação. Ele é feito a partir do sul, é cantado a partir do contexto do templo, porque fala aqui, não é, entronizado entre os querubins, e isto dá-nos a ideia da Arca da Aliança, que estava no templo em Jerusalém, e o pedido é que Deus possa restaurar o seu povo. Os versículos de 4 a 7 fazem uma descrição da situação do povo e nos mostra que o povo estava em grande sofrimento. A ideia do pão de lágrimas que nós encontramos no verso 5 dá-nos a noção de que o sofrimento era uma coisa constante, já que o pão é a comida do dia a dia e, portanto, o que eles comiam era um pão de lágrimas. Todos os dias havia sofrimento, todos os dias havia dor. E uma das preocupações constantes desta cultura do Oriente é a vergonha e, portanto, aqui a menção de que eles estavam a ser envergonhados pelos seus inimigos e os seus adversários zombavam deles. Portanto, isto é algo que pesava muito sobre o povo de Israel. A figura inicial é a figura de Deus como um pastor e o seu povo como um rebanho, que ele tem que cuidar, que ele tem que guiar, e por isso a preocupação em que ele restabeleça aquilo que é a sua, digamos, o seu rebanho, as suas ovelhas. Depois, a partir do verso 8, temos uma outra imagem, a imagem da videira. Esta figura que aparece aqui, depois ela é muito comum nos livros proféticos. Isaías
Jeremias e Ezequiel. Todos eles usam esta parábola, a ideia da videira. E nós recordamos que a videira era dos poucos elementos visíveis, decorativos do Templo de Jerusalém no tempo de Jesus. A videira estava em alto relevo na entrada, na porta de entrada para o pátio de Israel. Quem estava no pátio dos gentios e subia para o pátio de Israel passava por este pórtico onde estava uma videira em alto relevo. Por isso também Jesus depois vai usar aquela expressão: eu sou a videira, não é? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, porque a videira era o símbolo, um dos símbolos de Israel. A ideia aqui, a parábola desenvolvida aqui é exatamente esta. Deus tinha trazido uma videira do Egito, portanto, quando o povo saiu do Egito e entrou em Canaã, Deus preparou o terreno, ou seja, Deus derrotou os povos cananitas para que Israel pudesse se estabelecer, e a videira cresceu e tornou-se muito importante. Então lembramos o tempo áureo de Davi e Salomão, em que, segundo aqui a descrição, a videira encheu a terra, ou seja, todo o Médio Oriente estava sob a influência do reino de Israel. Mas agora as cercas tinham sido derribadas, não é? O muro à volta da videira tinha caído. Qualquer pessoa que passasse por ali podia simplesmente tirar as uvas e levar embora. E até os animais selvagens, aqui o javali, entrou por ali dentro e comeu parte daquilo que era a videira. E, portanto, os inimigos de Israel descritos também como animais selvagens que aproveitam a oportunidade para destruir o povo de Deus. Então há um pedido de misericórdia para com o Senhor. Há uma descrição desta situação calamitosa que o povo está a viver e a oração constante pedindo a Deus que restabeleça, que torne a trazer o seu povo em condições. A expressão Deus dos exércitos lembra-nos sempre que para o povo de Israel, Jeová era o Senhor que tinha os exércitos celestiais, não é? As tropas celestiais de anjos estão à disposição do Senhor. E aqui elas são convocadas de alguma maneira para poder proteger o povo de Deus, que está descrito aqui como em sofrimento, queimado, cortado, zombado, sofrendo vergonha diante dos seus inimigos. Uma expressão que todos aqueles que são cristãos particularmente irão achar interessante é a expressão no verso 17, o Filho do Homem. É provável que esta expressão aqui esteja apenas a designar o povo de Israel como se fosse uma única nação, colocando aqui a ideia de que Deus separou o povo de Israel para ser a sua destra, a sua mão direita. Afinal, era o povo escolhido de Deus que tinha a responsabilidade de mostrar quem Deus era e dar o testemunho de Deus para com as outras nações que estavam à volta de Israel. Mas, sendo este povo destruído, não há quem faça este trabalho. E, portanto, há aqui um pedido de que o povo do Senhor, aquele que é a sua destra, a sua direita, não é? O Filho do Homem, possa ser restabelecido para que possa continuar a invocar o nome do Senhor e a dar testemunho dele. Deste salmo nós podemos tirar certamente estas duas imagens muito bonitas, repetitivas, mas muito belas. A ideia do Senhor como nosso pastor e nós como seu rebanho. E, portanto, nós dependemos de Deus para a nossa proteção e a nossa direção. Essa é a função principal do pastor. Ele é aquele que protege o rebanho, guarda o rebanho e dirige o rebanho para as águas tranquilas e para os pastos verdejantes. E nós confiamos no Senhor como aquele que nos guarda, que nos protege e também que nos dirige nas nossas vidas. Mas também a ideia da videira. A ideia da videira nos traz a noção de fruto. Quando Jesus usou a imagem da videira no Evangelho de João, naquele discurso final com os seus discípulos na Quinta-feira Santa, ele falou a respeito da necessidade da frutificação. Eu vos escolhi para que vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça. Que nós sejamos a videira do Senhor, a videira verdadeira encontrada em Jesus. Os ramos que frutificam para o Senhor e que dão-lhe alegria e prazer. Que possamos ser este povo que representa a destra do Senhor na terra, que invoca o seu nome e que serve de testemunho. E desta maneira nós estaremos cumprindo a nossa função enquanto aqui estamos como povo do Senhor.